Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo à Urbanidade. Está começando um novo ciclo com muitas informações, reflexões sobre o nosso presente e o nosso futuro vivendo juntos. Fazer parte de uma cidade é compartilhar espaços físicos, comportamentos, hábitos e culturas. Chegou o momento de repensar as cidades em que vivemos e é por isso que estamos aqui, para melhorar o nosso lugar. Está começando Urbanidade. A partir de hoje, vamos começar uma série de programas temáticos. Planejamento urbano, mobilidade, praças, processo de urbanização e patrimônio cultural. Tudo isso será sempre debatido com a presença de um convidado especial com muita experiência e conhecimento na área. E para começar, vamos planejar as nossas cidades? Marina, é com você. Valeu, Ayane. Hoje, mais uma vez, eu converso com Valdo Figueiredo, arquiteto e urbanista, que já participou aqui do Urbanidade. E hoje a gente vai falar sobre planejamento urbano. Conta pra gente o que significa esse planejamento, faz um panorama histórico pra gente. A história do planejamento urbano ela é muito interessante porque no finalzinho do século XIX, mais ou menos, quando estourou a Revolução Industrial, as pessoas migraram muito para as cidades para buscar uma oportunidade de emprego. Então houve assim foi um período muito grande de êxodo rural, onde as pessoas migraram para as cidades, onde as cidades ficaram abarrotadas de pessoas e todos os problemas urbanos que nós conhecemos hoje de cidades superpopulosas estavam acontecendo. Em cidades que não tinham vias determinadas, não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha, enfim, as ventilações das edificações não eram adequadas. Então as cidades começaram a ter problemas seríssimos sanitários. Então começou nesse período a se conversar sobre como a cidade deveria se organizar. Mas até na teoria que a gente estuda, que foi a partir de 1910, quando se começou realmente, grandes pensadores urbanistas começaram a se reunir e começaram a entender, a estudar mais quais eram os propósitos para se planejar uma cidade e o que é que se deveria observar na hora de planejar uma cidade. Existiam vários fatores sociais, econômicos, culturais que também se deveriam observar. Então a gente vê ao longo desse processo, desde o começo do século XX até hoje, diversos estudos, protótipos, tem cidades que foram testes, momentos que deram certo, momentos que não deram, e cada vez que há um congresso, cada vez que há uma elaboração de um novo plano diretor, enfim, de qualquer que seja a cidade, todas essas discussões elas afloram e se começa a debater novamente sobre o planejamento urbano. Então as cidades elas começam totalmente desorganizadas, né? Exatamente. E depois que vem a demanda de um planejamento. Exatamente. Como esse planejamento urbano pode beneficiar os moradores? Olha, desde a qualidade de vida, né, a qualidade ambiental, a diminuição da criminalidade, o convívio social, o deslocamento, eu acho que ele interfere assim diretamente na vida, na parte mais íntima da vida de qualquer cidadão. Até porque quando ele mora na cidade, se ele mora no campo, ele vai depender da cidade por algum momento, até para comprar alguma coisa, ou se ele vende algo para a cidade, ele precisa dessa logística. Então eu acredito que até na questão financeira, na questão social, das desigualdades, ele afeta. Enfim, acho que resumindo é a sua qualidade de vida mesmo, ela influencia muito nisso. Os mobiliários urbanos com certeza fazem parte do planejamento urbano também, né? E já passou aqui no Urbanidade os parklets. Você com certeza conhece. Se você não conhece, assiste aí. Eles podem ser considerados como mini praças, como um lugar de respiro na zona urbana e uma boa solução para a ocupação dos espaços. Os parklets já são uma realidade. A Laura Guiz é
arquiteta e urbanista e uma das idealizadoras desse projeto, esse parklet, aqui na rua Professor Dias da Rocha. No que consiste um parklet, Laura? Parklet é uma estrutura que ela é efêmera, não é permanente, que ocupa 2 vagas de carro paralela à rua, ocupando como se fosse um espaço de uma mini praça. Ele questiona um pouco, né? A ideia inicial dele é questionar um pouco por que a gente tem espaço para os carros na rua e não tem espaço para as pessoas na calçada. Aqui é constituído como se fosse uma pracinha, então a gente tem bancos aqui. Durante o dia é usado como praça, à noite, quando tem algum suporte cultural aqui, as pessoas usam aqui fora também. O acesso é sempre público, né? Apesar de ser vinculado e ser mantido pelo restaurante, mas existe uma lei, um decreto parklet daqui de Fortaleza que estabelece quais são as regras. É um bem público com iniciativa privada. O mais bacana disso é que quando a gente faz uma simulação de quantas pessoas cabem no parklet, aqui sentadas cabem em torno de 20 pessoas. Quando você tem 2 carros estacionados, o que você tem? Você tem um espaço imenso ocupado por um carro vazio, às vezes durante horas, que é um bem privado que não beneficia ninguém. O que é melhor? Você ter 20 pessoas confraternizando na rua ou ter 2 carros parados? Hoje o parklet, ele é uma iniciativa privada e pública ao mesmo tempo? Ele é uma infraestrutura que pode ser adotada por um bem privado. Pode ser um CNPJ ou pode ser até uma pessoa física pode adotar parklet, como já aconteceu de uma professora adotar um parklet perto da faculdade da Facete. O que é legal? Por que é importante a gente ter essas parcerias? A gente acredita nisso. A prefeitura ela tem uma limitação de recursos para cuidar dos diversos espaços públicos que tem na cidade. Quando a gente incha esse espaço público, imediatamente a gente está pondo em risco essa manutenção devida. Quando você usa o bem privado para isso, que ele também tira vantagem disso, um parklet desse em frente ao estabelecimento dele, valoriza o estabelecimento dele. O cliente dele pode usar esse espaço. Placa informativa, que faz parte da lei, tem um aviso, inclusive dizendo parte desse decreto que isso é um espaço público, sendo proibido a venda de produtos aqui, sendo proibido o uso privado, restrito, porque ele é um bem público, é para ser usado como espaço público. Priorizar mais o pedestre e valorizar o espaço público é o grande foco. Em outros países do mundo, isso é uma realidade e aqui no Brasil é um grande desafio para os arquitetos. A gente começou a instalar parklets aqui na Varjota, aqui nas redondezas. Quando veio o polo gastronômico, eles também adotaram essa ferramenta que é do parklet, vendo o potencial que isso tem. Que a ideia é que as pessoas andem a pé e fiquem a pé nas ruas. Para elas se sentirem bem a pé nas ruas, a gente tem que ter uma infraestrutura básica para elas. Tem que ter um banco, tem que ter um jardim, tem que ter uma sombra. Calçada mais larga. Uma calçada mais larga, né? Aqui no caso a gente tem pet friendly, então tem um local de colocar água, tem o bicicletário. Então a gente consegue otimizar várias funções dentro do parklet que geralmente numa praça, no espaço público, são um pouco mais difíceis de manter, né? Isso é que é bacana, é a gente criar certas características, identidades, trazer esse vigor para alguns centros comerciais. O ideal é que ele sempre esteja em centros comerciais, onde as pessoas caminham mais a pé. Então ele promove realmente essa caminhabilidade, traz mais vigorosidade, traz mais possibilidades, diversos usos. E que é bacana, é efêmero também. Hoje o parklet pode estar aqui e hoje você pode desmontar e pode montar em outro local também. O parklet, ele pode ser uma boa solução, sim, para ocupar o espaço urbano da melhor forma? Ele é uma boa solução, mas ele é principalmente uma provocativa dessas soluções, tá? Porque como ele é temporário, a gente está querendo demonstrar com a presença dele como poderia ser permanente. Que o ideal é que não se tenha parklet, o ideal é que a gente tenha calçadas da largura que a gente tem aqui do parklet. Esse é o nosso ideal, que essas estruturas sejam permanentes. Mas quando a gente vem trazendo o parklet, ocupando 2 vagas de estacionamento de carro e mostrando o que é que pode acontecer em 2 vagas de carro, é uma provocativa também para as pessoas refletirem e entenderem que isso é muito melhor do que ter um lugar para estacionar um carro. Porque tem que entender que essa iniciativa e às vezes a demanda não é só do poder público, O poder público às vezes ele é muito apontado, digamos assim, mas existe também um movimento na rua em que as pessoas inclusive reclamam que não tem onde estacionar.
Então, existe essa questão do que é melhor. É melhor você ter sua vaga na rua ou é melhor você ter uma pracinha que vai caber mais pessoas, que vai tornar a rua mais segura? As pessoas só vão poder entender isso se elas experimentarem. E o Parklet, ele faz parte disso, ele faz parte desse experimento de como seria se nossas calçadas forem largas, como seria se a gente não precisasse de tanta vaga de carro, se a gente pudesse inclusive optar em andar mais na rua e andar menos de carro. E agora a gente faz uma pausa rápida, mas o programa Urbanidade volta já já. E já estamos de volta. Hoje o tema da Urbanidade é planejamento urbano. E a gente está conversando com o arquiteto Valdo Figueiredo. E aí, bora continuar esse papo? Pensando no futuro, dentro dessa ideia de planejamento urbano, o que deve ficar e o que deve, sim, desistir dessa ideia? Olha, tudo que envolve planejamento urbano, ele tem que ser analisado todos os aspectos, porque até a criação de um aplicativo de mobilidade, como esses que nós vemos hoje em dia, ele altera a forma como a cidade se organiza. Se você tem um táxi, você tem uns aplicativos de carona, você tem um transporte público, você tem uma malha cicloviária, a necessidade de estacionamentos ela já diminui. Tudo isso ele influencia. Então eu acredito que você planejar a cidade sempre pensando no futuro, em relação à qualidade das vias, a década de 80 se entendia que uma cidade boa eram vias largas para muitos carros, as calçadas, os canteiros centrais com muitas árvores e as calçadas sem árvores. Quanto mais confortável forem os passeios, quanto mais interessantes, mais estimulam as pessoas a caminharem. Às vezes você, ao invés de caminhar só 3, 4 quarteirões, você caminha 10 sem precisar pegar um carro ou um transporte público. E eu acho que a questão da mobilidade urbana estourou muito, né, no começo de 2010, 2013, onde as pessoas realmente foram atrás de melhorias. Isso vem acontecendo, a gente vê muitos exemplos hoje em Fortaleza. Pega uma área a ser melhorada, a ser urbanizada, e aquelas pessoas que estão lá, você simplesmente joga em outro canto. Então você pega aquele problema social que tem ali, você deixa o local lindo, mas esse problema social ele continua. Plano local de interesse social, onde você atrela aquele projeto a indenização daquelas pessoas para que ela tenha uma moradia. Caso a indenização fique abaixo do valor de uma casa, automaticamente o órgão público responsável pela obra tem que entrar com a moradia para aquelas pessoas. É igual você construir um túnel para evitar um congestionamento, mas logo depois do túnel tem um sinal. Então você só afastou o problema. Então acho que esse tipo de ação, de afastar as pessoas cada vez mais para a periferia e melhorar a cara da parte mais nobre, eu acho que isso aí deve ser completamente esquecido e a gente trabalhar mais a questão social junto com a questão de infraestrutura. O paisagismo urbano é fundamental para a gente ter cidades mais aconchegantes, né? A gente também falou sobre isso já aqui no Urbanidade, eu te convido para assistir com a gente. Mistura entre o urbano e o orgânico em harmonia. Ambientes que possam ser bem aproveitados, nos proporcionando bem-estar, prazer. Tudo isso a gente pode encontrar no paisagismo urbano. E para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com a arquiteta paisagista Karina Diógenes, está aqui com a gente. Karina, explica para a gente como é que funciona essa questão do paisagismo dentro das zonas urbanas. Paisagismo vem de paisagem, né? A gente tem paisagem natural e paisagem construída, paisagem rural e paisagem urbana. Então, o paisagismo nada mais é do que o estudo da paisagem ou a intervenção na paisagem, né? Os primeiros paisagistas que vieram ainda com a corte, né, quando veio ao Brasil, eles trouxeram pintores para retratar a paisagem, também eram chamados de paisagistas. A construção de jardins, a construção de parques públicos, de praças, de sistemas de espaços livres, né? Então, o paisagismo, ele tanto é o estudo da paisagem quanto a intervenção na paisagem. Então, ele tem uma grande importância, digamos assim, na ocupação da zona urbana, né? Sim, ele é muito importante porque ele gera muita
qualidade de vida para o usuário, para o morador, né? Tanto qualidade de vida física como mental. Ele atrai a fauna. Então, quando eu tenho um parque, uma praça, uma calçada, as construções ficam mais distantes, eu melhoro a ventilação natural, a iluminação natural. As pessoas gostam dessa reconexão com a natureza, né? Às vezes você nem sabia que sentia falta, quando começa a utilizar os espaços públicos, percebe como sentia falta. O paisagismo urbano tem a função de oferecer espaços para lazer, a realização de eventos, recreação e possibilita a interação do público com aquele espaço na cidade. Quando a gente pensa em paisagismo, assim, a gente que não entende muito, a gente pensa logo em plantas, né? Que elementos que o paisagismo urbano tem que ter, além das plantas, além da vegetação, enfim? Bom, o paisagismo urbano, ele sempre busca duas coisas. Primeiro, está inserido dentro do bioma. Nós aqui no Nordeste temos o bioma prioritário da Caatinga, né? Do bioma litorâneo. Então é bom que a gente use a maior vegetação possível nativa e ter cuidado com vegetações exóticas. E não tem uma receita de bolo. A gente geralmente faz um levantamento das necessidades. Tem bairro que tem mais criança, então precisa de playground. Tem bairro que tem mais idosos, então precisa de espaços de sentar. Tem gente que gosta mais de jogos de tabuleiro. Tem bairros que tem muitos animais. Ou pessoas que praticam skate, jogam basquete. Então, o interessante é que antes da gente elaborar um projeto de paisagismo, a gente faça uma entrevista com o entorno, com quem vai utilizar, para saber quais são as necessidades daquele bairro, daquele lugar. Claro que quando é um parque urbano, ele já toma a escala da metrópole, né? Aqui nós estamos num espaço agradável, num banco, embaixo de uma sombra. Esse parque aqui, por exemplo, ele é da década de entre 60 e 70, né? Então ele finalzinho de 70, comecinho de 80. Ele tem, né, características características próprias, né? Ele foi o primeiro parque urbano de Fortaleza. Ele foi uma conquista do movimento ambientalista daquela época, né? Da década de 70. Não tinha parque urbano em Fortaleza. Se eu não me engano, na época o prefeito era médico, mas ele via muito a saúde humana global. Então ele pegou a causa desse movimento ambientalista, que era um movimento apartidário, um movimento mesmo da população, e implantou esse parque. Mas ele é muito contemporâneo, né? Mesmo sendo feito no fim da década de 70, ele permanece muito atual. Um local de Fortaleza que pode ser usado como exemplo e que permite a interação da população e a conexão com espaços verdes, com elementos arquitetônicos do passado com o presente, é o passeio público. Qual seria, assim, a característica do nosso paisagismo aqui de Fortaleza? A gente tem esse parque como exemplo, mas temos também outros lugares de Fortaleza, né, que você poderia citar para a gente também. A nossa característica assim, principal, que eu sempre digo que a gente não pode abrir mão, é sombra, porque nós estamos a 3 graus do Equador, ao nível do mar. Então a gente não pode fazer como fazem no Canadá, no norte dos Estados Unidos, na Europa, no sul da Argentina, que são as chamadas praças secas. Colocar um banco, por exemplo, Pronto. Como esse no sol. No sol, uma praça sem árvore. Quem vai sentar? Só à noite. E olhe lá, porque às vezes tem um mormaço, né? Tá quente. Então a gente tem que pensar em sombra aqui em Fortaleza, quer seja sombra natural das árvores, quer seja sombra construída, de pergolado, marquise. E quanto mais orgânico for o paisagismo, mais fácil de manter. Um paisagismo mais retilíneo, mais tradicional, mais no estilo barroco, né? Mais no estilo simétrico, com topiária, ele é um paisagismo que requer muita manutenção de mão de obra e de recurso público. Então, quando eu trago esse paisagismo mais orgânico, mais livre, com vegetação nativa, eu diminuo a manutenção, tanto financeira quanto de mão de obra. Karina, a gente sabe que o Oriente ele é referência com relação ao paisagismo, né? Existe uma fórmula, um modelo ideal, ou vai de acordo, como você falou também um pouquinho pra gente, de acordo com cada ambiente? Existe um modelo, assim, perfeito? O paisagismo, assim como a arquitetura, o urbanismo, as artes visuais, a literatura, ele acompanha a cultura de um povo, né? Então, à medida que a nossa cultura vai mudando,
o paisagismo vai mudando, né? As nossas necessidades. A gente tem exemplos bem felizes aqui em Fortaleza, como o passeio público, que foi a primeira praça da cidade, mas que ainda hoje é muito usada, é muito arborizada. E a gente também tem exemplos que são um pouco descolados da nossa realidade cultural, como o Jardim Japonês, porque o Ceará não tem assim uma referência, uma história com o povo nipônico, né? Então, apesar de ser muito belo, geralmente a gente tenta usar o paisagismo como elemento integrado à cultura como um todo. Histórico, para que ele tenha um caminho, né? Sim, a arte como um todo. Valdo, como a sociedade pode participar de um planejamento urbano? Toda secretaria, toda vez que se vai pensar no planejamento urbano, existe o conselho da cidade, cada cidade tem que ter o seu conselho, isso é lei federal, e esse conselho participa tanto o órgão público quanto a sociedade civil organizada, universidades, todo mundo que possa trazer um conhecimento para esse conselho, onde é estudado toda a questão urbanística, os problemas, as soluções. Tem que ser feito com conferências, né, de cidades, normalmente de ano ou de 2 em 2 anos, onde se possa discutir os problemas e trazer novas ideias e novas soluções. Então, nesse momento, a população também é convidada a participar. Em alguns casos apenas como ouvinte, mas em alguns casos ela pode fazer participação em fóruns, em debates, ela pode se cadastrar e fazer esses debates quando, claro, o conselho ele abre para a população. Mas sempre... Audiências públicas também? São audiências públicas, exatamente, onde é mostrado novos projetos, onde a população local é convidada, a maior interessada e a maior afetada. É sempre interessante você estar a par do que está acontecendo na sua cidade. É sempre ficar muito próximo a esses órgãos e às instituições que defendem o planejamento urbano, como os institutos arquitetos, o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenharia, e estar próximo deles, que eles sempre ficam divulgando esses momentos de você entrar e participar. Em relação à legislação brasileira ou estadual, o que tem em relação ao planejamento urbano? É satisfatório o que tem? Como muitas leis no Brasil, nós temos uma lei urbanística que engloba tudo isso, a lei de uso e ocupação do solo, as leis ambientais, são muito boas. O nosso problema ainda é a fiscalização, é a implementação, porque são leis que realmente elas vêm tão bem elaboradas que quando elas se chocam com a realidade do que ela encontra, é muito difícil você reverter imediatamente aquele espaço no que se precisa. Então a gente tem um caso da cidade onde eu nasci, Juazeiro do Norte, onde temos bairros inteiros onde o costume é plantar árvore na rua, porque a calçada já não tem mais espaço, e as rampas dos carros avançarem na rua, por causa dos desníveis dos terrenos. Então isso é contra a lei, mas até você trabalhar com essa comunidade leva muito tempo. Então tem que ter muita força política. Às vezes não são medidas tão simpáticas, porque a benfeitoria não é vista naquele momento, é mais visto porque toda obra é incômodo, né? Então você não vê aquela mudança naquele momento e muitas vezes os políticos não querem se dispor a esse ponto com a população. Então nós temos um problema ainda na implementação, mas se você olhar o Código de Obras e Postura, a Lei de Uso e Ocupação, tudo isso, elas são muito boas. Agora me diz uma coisa, Valdo, que sentimento desperta em você quando você caminha por Fortaleza? Muito bom. Eu nasci no interior, vim sempre passar minhas férias em Fortaleza e escolhi Fortaleza para estudar e para viver. E eu lembro que eu sabia que eu chegava em Fortaleza, olha como uma coisa marca, quando eu chegava ali na esquina da Bargador Moreira com Pontes Vieira, que tinha um prédio que tinha um aviãozinho de azulejo na fachada. Então ali eu sabia que eu estava em Fortaleza. Não era o prédio da Assembleia, não era nada, como algumas coisas me marcam. E eu vi a evolução da cidade em relação à mobilidade, em relação ao calçadão da Beira-Mar, como ele já passou por diversas transformações, algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra, mas umas são mais nostálgicas. Eu gosto muito, se a mudança vier para melhor, ela tem que ser feita, né? Lógico, salva as atenções. Eu acho Fortaleza muito bonita.
né? É uma cidade acolhedora. Você tem praia, você tem uma serra muito próxima, você tem locais de restaurantes, locais mais culturais. Você vê que cada local tem a sua energia, tem o seu veio. Então, acho que se eu tivesse que linkar para você uma lembrança de Fortaleza, eu acho que era aquela parte ali da Avenida Beira-Mar, que foi a primeira vez que eu vi uma pista de skate. Aquele bowl, aquilo tudo que eu achei o máximo, para você ver como um equipamento urbano, público, me marcou tanto naquele momento. A minha grande passeio era descer e ficar ali, né, naquele espaço que eu achava o máximo. O povo de skate desafiando a gravidade. Então a cidade, quando ela acolhe, ela marca muito. Ela forte, marca muito. E urbanidade, o que significa para você? Olha, urbanidade foi um casamento entre o cidadão e a cidade. No casamento não existe só uma pessoa provendo tudo. Então eu acho que no mesmo obrigação que nós temos de usufruir da nossa cidade, a nossa cidade tem o direito de usufruir do nosso cuidado. Você faz pela sua cidade, você vai receber isso de troca. Aquela coisa que a gente aprende no colégio, desde não jogar papel no chão, que isso gera um sentimento de desprezo, até você participar das audiências, com a sua profissão, independentemente de qual seja, de que forma você pode contribuir com essa cidade. Enfim, para mim é um casamento bem sucedido, tem que ser. Tem que ser. Obrigada, viu, Valdo? Obrigado. Mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez. Valeu. E o programa Urbanidade chegou ao fim. E o tema do nosso próximo episódio é mobilidade urbana. E aí, como é que você se movimenta em nossa cidade? Refletir sobre esses deslocamentos é fundamental. Então pronto, temos encontro marcado aqui na TV Diário. Tchau!